Olá pessoal, eu terminei de ler esse livro, Autoridade Espiritual e Poder Temporal, do René Guénon, livro publicado em 1927. Ele faz parte de um eixo de escritos do Guénon, dentro de sua vasta obra, que consiste numa análise da crise do mundo moderno. Esse eixo de estudo do Guénon se inaugura com o livro Oriente e Ocidente, de 1924, passa pelo Crise do Mundo Moderno, em terceiro este aqui, e é finalizado com a obra O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, já de 1947. Uma obra já do fim da vida do Guénon, que veio a falecer em 1951, já então no Egito, para onde ele foi morar desde 1930. Bueno, esse livro aqui, eu vim a ler ele em função do estudo do livro Jardim das Aflições que estamos fazendo no grupo de estudos Humanitas. E de fato, o Jardim das Aflições é um livro em que a presença de Guénon é vista recorrentemente em diversos capítulos ao longo do livro. E especialmente uma parte fundamental da própria tese do núcleo duro do Jardim das Aflições diz respeito a esta relação e ao conflito entre a autoridade espiritual de um lado e o poder temporal do outro na história do Império Ocidental. Lembrando que a tese central do livro Jardim das Aflições é de que a história do Ocidente é permeada pela ideia de império, que se inaugura com o Império Romano. E em seguida emerge o Império Cristão, o Sacro Império Romano e assim sucessivamente. O fato é que dentro do Jardim das Aflições, o Olavo, nesta análise sobre o Império Romano, ele aborda como um aspecto central desta história do Império precisamente essa relação entre autoridade espiritual e poder temporal, que marca o Império Cristão, a partir de Carlos Magno, no ano 800 depois de Cristo. Então, motivado por esse contexto do Jardim das Aflições, eu me vi estimulado a ler o Guénon, que é esse autor, esse livro é citado no Jardim das Aflições. Fato é que este livro é uma leitura realmente fundamental para entender esse problema desenvolvido brilhantemente pelo Olavo no livro 5 do Jardim das Aflições, especialmente no capítulo 9, onde ele trata da história do Império e deste destaque da relação e do conflito, posteriormente, entre o poder, a autoridade espiritual e o poder temporal. Esse livro aqui do Guénon, ele vai esmiuçar, trabalhar os conceitos de autoridade espiritual e poder temporal, suas características e a função de cada poder na história da civilização. A relação entre autoridade espiritual e poder temporal não é um fenômeno que acontece unicamente na história do Ocidente. É muito pelo contrário, remonta ainda a civilizações antigas, e o Guénon fala que a maioria das civilizações, esta relação entre autoridade espiritual e poder temporal ocorre. E ela acaba, de fato, pautando a história dessas civilizações. O fato é que, em sua função originária, a autoridade espiritual detém a supremacia diante do poder temporal. O poder temporal, aliás, ele só é legitimado via autoridade espiritual. Isto ocorreu em diversas civilizações. E ocorre também que há uma espécie de lei que acaba acontecendo com todas as civilizações nestas relações da autoridade espiritual e do poder temporal, é que, de início, este poder temporal, que é
reconhece a autoridade da autoridade espiritual, em seguida esse próprio poder temporal se rebela contra a autoridade espiritual e se auto-institui a autoridade espiritual. Então o imperador passa a ser a realeza, exercer a função de realeza e também de sacerdócio. Decorre que, ao longo da história, essa relação vai se degenerando ainda mais e não apenas ocorre uma inversão dos papéis, a supremacia passa a ser do poder temporal e não mais do poder da autoridade espiritual, mas passa em seguida a haver uma própria negação da autoridade espiritual e apenas a supremacia e a existência do poder temporal, material, portanto. Não é reconhecido nenhuma poder e reconhecimento à autoridade espiritual e, portanto, não há nenhuma reverência à própria realidade transcendente das civilizações e da vida humana. Neste momento, o Ocidente entra na Era Moderna. O Guénon vai mostrar que até a transição do período medieval para a Idade Moderna era um tanto que claro essa distinção entre o poder temporal e a autoridade espiritual. Inclusive, a supremacia da autoridade espiritual, como é a relação normal dessas duas esferas de poder. Mas, a partir do século XV, XVI, isso começa a mudar. Reis começam a se revoltar contra a autoridade espiritual da Igreja e logo em seguida passam a se instituir como autoridades espirituais também. Como foi o caso do Henrique VIII na Inglaterra, que, segundo Olavo, no Jardim das Aflições, é o marco inaugural da modernidade, justamente porque ele se desencilha da autoridade espiritual da Igreja e se outorga a si mesmo esta autoridade, criando o fenômeno que veio surgir na modernidade das religiões nacionais. Então, o imperador, além de ser o imperador, exercer o poder temporal, ele também passa a ser a autoridade espiritual. Ocorre que aí nós entramos no que convencionalmente se chama Antigo Regime. Então, se percebe que este Antigo Regime já não tem mais nada de tradicional. Ele já é uma revolta contra o regime tradicional. Regime este que vai ser o qual a Revolução Francesa se ergue contra. Então a Revolução Francesa, nesse sentido, é uma revolução dentro da revolução. A Revolução Francesa não se revoltou contra um regime monárquico tradicional, mas sim contra um regime monárquico já degenerado, já revolucionário, portanto. Se sucede a Revolução Francesa, uma eclosão revolucionária e sanguinária, que abala a Europa, abala a civilização moderna, ocidental, e marca ela até hoje. E depois disso, outra grande revolução que vem a acontecer é a Revolução Russa em 1917, que nada mais é que um passo além nesse abismo revolucionário. Então, o que era uma inversão no período do início da modernidade, quando o poder temporal se outorga também o poder espiritual, chega na Revolução Russa, em que toda a esfera transcendente e espiritual é realmente derrubada e negada. Então a degenerescência já é enorme. E, em poucas linhas, esse é um traço da decadência do Ocidente. Mas não só. Para o Guénon, essa decadência do Ocidente não significa só essas perversões e degenerações nas relações da autoridade espiritual com o poder temporal. Este é, de fato, uma característica fundamental. Mas também o reino do materialismo, que surge a partir da modernidade. Por que o reino do materialismo? Porque a esfera transcendente foi amputada do próprio conceito de homem e, consequentemente, do próprio conceito de civilização. Quando a esfera transcendente, espiritual e religiosa é amputada do nosso conceito de homem e de civilização, um passo é dado no rumo dessa decadência do mundo moderno.
Então, estas são algumas linhas gerais do livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, do René Guénon, que eu recomendo fortemente o estudo desse livro. É um livro pequeno, tem 100 e poucas páginas, capítulos curtos, 134 páginas tem o livro. Ele é um livro que foi editado pelo Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais no Brasil. É uma edição de 2017. Pode ser comprado pela estante virtual, onde esse instituto mantém a loja dele. Não encontrei em nenhum outro lugar, a não ser na estante virtual, para vender, embora seja uma publicação recente. É uma iniciativa desse Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais, é uma iniciativa louvável, é uma editora pequena, se é que se pode chamar de editora, mas que vem fazendo um trabalho realmente memorável em trazer ao público brasileiro estas obras fundamentais do René Guénon. Então fica o registro e a sugestão de um grande estudo que torna-se ainda mais rico quando lido como leitura complementar e de aprofundamento do livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições. Por hoje era isso e até o próximo vídeo.